E aí, beleza? Escute só, alguém pediu-me que comentasse o caso lá da Luísa, que estava no Canadá, lembra? Pois é, quero falar um pouco sobre esse assunto sem fazer qualquer juízo de valor. Não quero dizer que isso é idiota, que é inteligente, não quero fazer juízo de valor, como eu disse. Quero analisar apenas a questão comunicativa que envolve isso. Como assim, questão comunicativa? Para falar sobre isso, precisamos lembrar como tudo começou. Tudo começa com uma propaganda de um empreendimento imobiliário. O homem que aparece na propaganda fala ter reunido a família para indicar, para recomendar o tal empreendimento imobiliário. Pois é, e esse homem que fala na propaganda dizia estar faltando só a Luísa, porque a Luísa estava no Canadá. E é aí que se cria a questão. Por quê? Porque nesse caso há uma quebra do contexto. Para mim, que estou assistindo ao comercial, para que saber que a Luísa está no Canadá? Isso para mim é uma quebra na comunicação. Para mim, isso não faz sentido. Para mim, que não conheço a tal família, que não conheço a tal Luísa, não interessa saber que a tal Luísa esteja no Canadá. Há uma quebra da comunicação. Seja ela intencional ou não, fez com que isso fosse repercutido pelas redes sociais e pelo país todo. É importante que você entenda que isso acaba sendo um recurso muito usado, sabia? Sério, a quebra do referente, a quebra do contexto, a quebra comunicativa é muito usada em várias situações. Na sala de aula, por exemplo, o professor muitas vezes, para tirar a monotonia, para quebrar a monotonia, diz alguma coisa nada a ver, alguma coisa até sem noção, sem sentido, para depois retomar a explicação como uma forma de quebrar a monotonia mesmo. Muitas vezes o palestrante faz uma pergunta aparentemente descontextualizada no início de sua palestra para gerar uma expectativa, já que ele vai responder a pergunta apenas no final. A televisão inúmeras vezes utiliza esse recurso. Lembra lá o Pânico na TV? A edição desse programa muitas vezes coloca em sequência imagens descontextualizadas. Essa ideia do sem noção, do sem sentido, provoca o ridículo, o risível. Lembra o tal Ronaldo, lá do Zina? Pois é, você estava assistindo ao programa, sem mais nem menos, aparecia a cara do Zina falando Ronaldo. Essa quebra do sentido provoca piada e, portanto, o ridículo e, portanto, o risível. Esse tipo de recurso é muito usado hoje em dia pela Globo, por exemplo. Não de forma tão ridícula, não para levar a piada, mas para gerar expectativa. Quando começou a ser anunciada a minissérie O Astro, por exemplo, antes de se falar qualquer coisa a respeito, aparecia em propaganda a cara lá do Rodrigo Lombardi de turbante, o Francisco Coco de turbante, não é? Aquelas faces girando de maneira descontextualizada e não se explicava o que era aquilo. Apenas mais tarde é que ficamos sabendo que aquilo seria uma nova minissérie. Da mesma forma, por exemplo, quando começou a ser anunciada a nova temporada de Malhação, da mesma maneira, a propaganda nem dizia do que se trataria. Aparecia uma voz dizendo que estava tudo conectado, falava-se de um número. Só mais tarde é que se ficou sabendo que se tratava de Malhação. Claro, veja, a comunicação incompleta e descontextualizada pode ser um recurso para gerar expectativa, para gerar o ridículo. É o que aconteceu no caso da Luísa, que estava no Canadá. Para quem assiste a propaganda, não faz sentido saber que a Luísa está no Canadá. É uma informação descontextualizada. E seja isso intencional ou não, provocou o maior sucesso. Certo? Então um abraço e até a nossa próxima crônica.